Bom, vamos mergulhar direto nessa análise. Para quem já acompanha as complexidades do corpo humano, essa exploração funciona como uma verdadeira investigação estrutural. Como detetives da fisioterapia, nós vamos embarcar hoje numa jornada visual, de baixo para cima, dissecando literalmente a arquitetura do corpo. O grande objetivo aqui é desvendar como pequenas pistas físicas e visuais guiam a gente até os diagnósticos mais precisos. É um processo simplesmente fascinante que transforma aquela observação atenta em uma ciência quase exata. O nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos por 6 etapas: os fundamentos da avaliação, a entrevista subjetiva, a base nos pés e joelhos, o centro na pelve e coluna, os membros superiores e o tórax e, por fim, a região cervical. Então, sessão número 1, fundamentos da avaliação. Antes de qualquer contato físico, a gente precisa estabelecer as regras do jogo. A metodologia da prática clínica é super rigorosa, não tem espaço para adivinhação aqui. O processo começa com o passo 1, examinar, que é a pura coleta de dados. Depois passamos para avaliar, que é aplicar o julgamento clínico em cima desses dados. Isso nos leva direto para o passo 3, diagnosticar, amarrando a história toda com os testes clínicos. Com o diagnóstico fechado, a gente determina o prognóstico, que é basicamente o tempo e o nível de melhora que dá para esperar, para só então traçar o nosso plano de intervenção. E o passo 6, claro, é avaliar resultados, porque as reavaliações frequentes é que vão ditar se a gente está na rota certa. É transformar dado bruto num plano concreto. Indo para a sessão número 2, a entrevista subjetiva. Olha só, o ponto crucial aqui é transformar aquela queixa super geral e subjetiva em algo específico e principalmente mensurável. Quando a queixa principal é a dor, perguntas genéricas simplesmente não basta, né? A investigação exige saber a localização exata, a intensidade naquela escala clássica de 0 a 10, a sensação, tipo é pontada, é queimação, além da frequência e da duração disso. Esse detalhamento padroniza a dor e cria métricas sólidas para a gente acompanhar a evolução do quadro lá na frente. E para medir qualquer desvio com precisão, a gente precisa de uma âncora absoluta. É aí que entra a famosa linha de gravidade. Ela serve como a nossa referência teórica primária para uma postura ideal. Ela passa bem no meio da base de suporte e cruza o centro de gravidade do corpo, que fica incrivelmente localizado ali na segunda vértebra sacral, a nossa S2. Então guarda isso. Tudo que a gente vai avaliar a partir de agora é medido contra o padrão dessa linha vertical invisível. Chegamos na sessão número 3, a base, focando nos pés e joelhos. Com as regras e a nossa linha de referência estabelecidas, a gente começa de fato a jornada pela fundação. E olhando para a estrutura dos pés, existe um padrão geométrico super claro. O normal exige um ângulo tibiotársico de exatos 90 graus, com os dedos dos pés apontando para fora num ângulo bem sutil de 5 a 10 graus. Qualquer alteração nisso já cria desvios. A gente pode ter inclinações em varo ou valgo, e o arco medial longitudinal pode acabar desabando para um pé plano ou subindo demais num pé cavo. E a gente sabe que uma base comprometida vai reverberar problemas por toda a estrutura acima dela. Subindo só mais um pouquinho, a gente encontra os joelhos. E aqui tem um detalhe que ilustra brilhantemente a diferença entre o que é normal e o que só parece estar errado. Um joelho normal tem as patelas voltadas perfeitamente para frente, mas também possui um valgismo fisiológico, ou seja, por natureza, os joelhos ficam um pouquinho mais medializados que os tornozelos. O perigo real começa quando esse ângulo natural se acentua demais, num valgo patológico, ou quando se inverte num varo, ou até quando o joelho fica hiperestendido numa vista lateral. Sessão número 4, o centro, focado na pelve e na coluna. Abandonando a base, a gente chega no verdadeiro centro mecânico do corpo humano. É aqui que acontece aquela transferência crítica de peso e força. A pelve é uma estrutura fascinante que exige uma calibragem precisa. Para ser considerada alinhada numa vista anterior, a espinha ilíaca anterossuperior precisa estar perfeitamente nivelada. Mas olha o detalhe, numa visão lateral, o normal não é ser reta em relação ao solo, não. A espinha ilíaca posterosuperior naturalmente repousa de 12 a 15 graus mais alta que a parte da frente. Quando o corpo foge desse padrão, a gente entra no território da anteversão ou da retroversão pélvica, o que muda completamente o centro de massa do corpo. Imediatamente acima da pelve fica o grande pilar de sustentação, a coluna vertebral.
Ela funciona como o nosso sistema de amortecimento natural, e para dissipar o choque direito, as curvaturas dela têm que operar em ângulos muito bem definidos, que a gente mede ali na clínica com a régua flexicurva. A lordose lombar dita o ritmo com 30 a 35 graus, seguida pela cifose torácica, que vai de 35 a 40 graus, e fundamentalmente, quando a gente olha pelas costas, a coluna não pode apresentar nenhum desvio lateral, de jeito nenhum. Seção número 5. Membros superiores e tórax. Exatos 90 graus. A simetria no corpo humano adora esses números exatos, né? E aqui temos o ângulo infraesternal ideal. Ele fica localizado bem ali entre o final do osso externo e as últimas costelas. Ter essa medida cravada em 90 graus garante uma orientação vertical perfeita para o externo, confirmando para a gente que as costelas não estão proeminentes ou desalinhadas. Descendo pelo braço, a articulação do cotovelo revela uma particularidade super curiosa em relação ao gênero. Assim como o joelho, o cotovelo tem um valgismo fisiológico normal, chamado de ângulo de carregamento, com o olécrono apontando para trás. Mas os valores mudam. É de 15 a 20 graus para os homens e de 20 a 25 graus para as mulheres. Esse ângulo, junto com a posição dos braços e do tronco, formam um espaço geométrico visual bem bacana chamado de triângulo de Thales. Qualquer assimetria ou rotação do cotovelo, onde a fossa cubital não aponta mais para frente, já desconfigura esse delicado triângulo lateral. Já a articulação do ombro faz uma verdadeira coreografia coordenada, o famoso ritmo escápulo-humeral. Ele mostra o grau exato de contribuição de cada articulação quando a gente levanta o braço. Durante a primeira fase, até os 30 graus, o ombro faz o trabalho todinho sozinho. Mas ao passar para a segunda fase, de 30 até 90 graus, a escápula entra no jogo e contribui com 20 graus no movimento. E na fase final, para chegar lá em cima nos 180 graus, é um esforço super conjunto. 60 graus vem do ombro e 30 graus vem da escápula. É uma dança milimétrica e absolutamente essencial. E, por fim, seção 6, a região cervical. Chegando lá no topo da nossa estrutura, a região cervical carrega uma responsabilidade gigante: manter em equilíbrio a peça individual mais pesada de todo o nosso esqueleto, que é a cabeça. O padrão de normalidade para o alinhamento cervical é muito simples na teoria, mas no mundo moderno é incrivelmente raro. O ideal é que a testa e o queixo fiquem exatamente na mesma linha vertical e, olhando de frente, as orelhas precisam estar perfeitamente simétricas. O que a gente mais vê nas disfunções diárias é a protração, com o queixo e a cabeça projetados agressivamente para frente, ou então a retração. Ambas as posturas geram uma sobrecarga monstruosa nos pequenos músculos e nas vértebras do pescoço. O que nos leva a uma reflexão final super provocativa. Como que um único desvio microscópico lá embaixo, no pé, consegue criar um efeito cascata que sobe, distorce o joelho, inclina a pelve, acentua a cifose e puxa a coluna vertebral inteirinha para fora do seu alinhamento? Fica muito nítido que o corpo humano não é feito de peças isoladas, mas sim de elos completamente interconectados. É por essa exata razão que a avaliação postural de baixo para cima não é só útil, ela é absolutamente vital para qualquer intervenção dar certo. A gente só entende de verdade quando analisa a arquitetura por completo. Fica aqui o convite para começar a observar esses detalhes no dia a dia. Muito obrigado por acompanhar essa análise